Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Veja quem pode sair ou ser utilizado por Felipe Luiz após o Cariocão pelo Flamengo. Rubro-negro começa mal o estadual. A torcida do Flamengo não vem gostando das atuações do elenco alternativo no início do Campeonato Carioca. Nos 3 primeiros jogos do estadual, o rubro-negro soma 2 derrotas e um empate. Com apenas 1 ponto, o time do técnico Kleber dos Santos está na penúltima posição do torneio. No último domingo, 19, o Flamengo perdeu por 2-1 para o Nova Iguaçu, no Estádio Castelão, em São Luís, com isso, igualou a campanha de 2006 como o pior início do estadual da história do time da Gávea. E enquanto o time principal vem realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, as atuações ruins dos Flamengo alternativo vem gerando preocupação não apenas com a classificação para a semifinal, mas também em relação ao futuro dos jogadores de time C. Veja quem pode sair ou ficar com Felipe Luiz. Titular nesses 3 jogos, o goleiro Diogo Alves é um dos únicos poupados pela torcida. Com boas defesas, ele deve seguir sendo relacionado em jogos do elenco principal. Além dele, outro que deve seguir é o meia Lohan, que é visto como um atleta de grande potencial e vem sendo sondado por clubes europeus. Já os casos do zagueiro Felipe Vieira, do lateral direito Daniel Salles e dos meio-campistas Ryan Lucas, Caio Garcia e Ainoy, todos devem retornar ao sub-20. Já os atacantes Guilherme Gomes, Wallace Yan, Felipe Tereza e Schola podem ser observados e relacionados em jogos do time principal. O volante Fabiano Henrique e o atacante Thiaguinho, em final de contrato, não devem renovar. O lateral direito Zé Wellington já tem 21 anos e pode ser emprestado. Sobre os experientes Carlinhos e Pablo, ambos não fazem parte dos planos de Felipe Luiz e o Flamengo espera interessados para poder negociar. Próximo jogo do rubro-negro no Cariocão. Ainda com o elenco alternativo, o Flamengo busca a primeira vitória no Cariocão. Na próxima quarta-feira, 22, o rubro-negro pega o Bangu às 19 horas, no Estádio Castelão, em São Luís, Vale destacar que o time principal de Felipe Luiz só irá estrear no estadual no dia 25 de janeiro, contra o Volta Redonda, pela 5ª rodada do campeonato. Atrás na tabela, o rubro-negro terá que correr atrás do prejuízo para conseguir brigar por uma vaga nas semifinais. Ação da diretoria de Landim atrapalha Flamengo para resolver dívida de Thiago Maia com o Internacional. As notícias do Flamengo envolvendo Thiago Maia. Apesar de não estar no Flamengo, Thiago Maia é um dos assuntos que a torcida comenta. O volante foi negociado ainda em 2024, não estava nos planos do rubro-negro, que tinha Tite como treinador. Dessa forma, assinou com o Internacional. Naquele momento, o Mengão, com Rodolfo Landim na diretoria, acertou a saída do atleta por 4 milhões de euros, 21,6 milhões de reais na cotação da época. Entretanto, esse valor não foi pago ao clube carioca. O atleta atuou na temporada 2024 e o Colorado ficou com essa dívida. Na atual janela de transferência, Thiago Maia quase assinou com o Santos. Inclusive, com a possibilidade do clube paulista assumiu essa dívida, mas o Peixe desistiu do acordo após não concordar com termos do Internacional. Nos bastidores, o Flamengo ainda espera pelo valor. Qual é a situação do rubro-negro com o volante do Internacional? Na segunda-feira 20, o jornalista Vene Casagrande atualizou a situação polêmica envolvendo o rubro-negro e o Colorado. A torcida espera novidades envolvendo uma possível ida do Mengão ao CNRD para cobrar essa dívida da negociação de Thiago Maia. A equipe carioca espera pelas parcelas que estão atrasadas, detalhe também divulgado no Bolave Brasil. Segundo Vene Casagrande, o contrato não previu um vencimento antecipado das parcelas futuras com o inadimplemento de uma parcela antecedente. Devido à forma que a gestão de Rodolfo Landim fechou com o Internacional, o clube de regatas do Flamengo precisa torcer para receber a quantia pela negociação de Thiago Maia. No clube gaúcho, o volante segue treinando, entrou em campo no amistoso diante da seleção mexicana. Flamengo fará novas contratações no mercado da bola? Recentemente, Danilo no Flamengo ganhou ainda mais força. O lateral, que também joga como zagueiro, não está nos planos de Thiago Motta, treinador da Juventus, para o restante da temporada 2024-25. A ideia do clube italiano é negociá-lo ainda em janeiro. Felipe Luiz aprova e Flamengo terá novo zagueiro para 2025 após Carbone se sair bem na FC Series. Novo zagueiro que Felipe Luiz aprovou para o Flamengo. O elenco principal do Flamengo, enfim, estreou em 2025.
No domingo 19, o time de Felipe Luiz enfrentou o São Paulo em amistoso pela FC Series, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. A equipe ficou no empate sem gols. Mesmo assim, o rubro-negro aproveitou a oportunidade para dar ritmo aos jogadores, atuando com um time em cada tempo. Uma das novidades foi o jovem Carbone. Com o amistoso diante do São Paulo, o Flamengo encerra sua pré-temporada nos Estados Unidos. Segundo apurou o Bolavip Brasil, o jovem foi muito bem avaliado pelo técnico Felipe Luiz na estadia nos Estados Unidos. Foi o escolhido neste momento após a saída de Fabrício Bruno. O Flamengo escolheu o jovem João Carbone, de 19 anos, como substituto de Fabrício Bruno na pré-temporada do elenco principal. Ele se juntou à delegação após a venda do camisa 15 para o Cruzeiro. No início do ano passado, ele foi chamado para trabalhar com o grupo comandado por Tite. Carbone tem uma trajetória de destaque na base do Flamengo. Em 2022, fez parte da equipe que foi campeã da Copa do Brasil e a Supercopa da categoria. Ainda foi titular nos títulos do Brasileirão e da Libertadores Sub-20. Felipe Luiz escolheu o jovem para compor o grupo. A escolha de João Carbone para integrar o elenco passou por Felipe Luiz, que o conheceu quando treinava as categorias de base. O zagueiro tem contrato com o rubro-negro até o final de 2026. A direção continua trabalhando no mercado em busca de um novo zagueiro. Danilo e Vitão são os procurados neste momento, mas sem avanço. O jovem pode ir ganhando confiança e gravar seu lugar entre os profissionais. Flamengo sondou Neymar e desistiu da contratação após atacante exigir contrato de apenas 6 meses. Neymar no Flamengo em 2025 não avançou por um motivo. O Flamengo namorou nos últimos anos a possibilidade de contratar Neymar, grande craque da seleção brasileira desde 2010. O próprio BAP, novo presidente do Mengão, tinha interesse em repatriar o jogador. Luiz Eduardo Batista, o BAP, acenava com um contrato de 2 anos com Ney Júnior e o sonho era ter o atacante no Super Mundial dos Estados Unidos. No entanto, o rubro-negro não será o destino do atacante. O camisa 10 deu sinal verde para assinar com o Santos por 6 meses e o CRF desistiu da contratação do craque após o staff do jogador exigir um contrato curto. Segundo informações de Jorge Nicola, Fla não aceitou o contrato de 6 meses. Houve uma sondagem do Flamengo, que desistiu do acordo ao ser informado que Neymar só quer fechar contrato até o fim de junho, escreveu Jorge Nicola em sua coluna no blog no R7. O rubro-negro tem como foco o Super Mundial, e se fechasse com Ney Júnior por apenas 6 meses, não teria garantia que o camisa 10 atuaria no torneio. A competição nos Estados Unidos acontece entre junho e julho. Mengão segue em busca de reforços. Com isso, o Fla deixou o caminho livre para o Santos, que já tem um acordo verbal com o astro brasileiro. Ele deve ser emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, até o fim de junho deste ano ao clube paulista. Já nos bastidores, a nova gestão segue se movimentando para reforçar o time de Felipe Luiz. Após perder Fabrício Bruno para o Cruzeiro, o diretor José Botto fez ofertas por Danilo, da Juventus, e Vitão, do Internacional. Mas as duas negociações não avançaram. Sobre o zagueiro Vitão, o mais querido se irritou com a postura do Inter e desistiu da contratação, como noticiou a página Bolavip Flamengo. Até aqui, o CRF só fechou com o atacante Juninho. Flamengo quer fechar com Neymar e está disposto a pagar este salário ao craque. Possível retorno ao país. O Flamengo parece estar interessado na contratação de Neymar para a temporada do futebol brasileiro. O craque tem contrato com o Al Hilal até o meio do ano, mas uma rescisão do vínculo vem sendo especulada já há algumas semanas. Desta forma, pensando em uma eventual volta ao Brasil, é bem verdade que o Santos aparece como grande candidato. No entanto, o rubro-negro parece também ver com bons olhos a possibilidade de contratar um dos maiores jogadores do século. Um acordo, claro, não seria nada simples. Porém, com a ajuda do patrocinador Master, que arcaria com cerca de 50% dos vencimentos, o Flamengo estaria disposto a oferecer 3 milhões de reais por mês ao craque. É o que publicou o portal Sou Rubro-Negro de Coração. Flamengo aceita pagar salário milionário. De acordo com a publicação, o rubro-negro poderia receber este auxílio para bancar o astro. Caso se concretize, Neymar chegaria ao futebol brasileiro com um dos maiores salários da competição. No entanto, o futuro do astro segue incerto para o segundo semestre. Apesar de já estar recuperado da lesão, não se sabe quando o astro voltará a jogar pelo Al Hilal. Até o momento, Neymar não foi inscrito na Liga Saudita para esta segunda metade. Jorge Jesus, treinador da equipe, também não garante que isso irá acontecer.
Neymar não vem tendo sequência desde que chegou ao futebol da Arábia Saudita. O astro pouco conseguiu render. Na primeira temporada, Neymar somou apenas 5 jogos disputados com 1 gol e 2 assistências. Nesta, o brasileiro também pouco jogou, somando apenas 42 minutos de jogo. Recentemente, muito se falou também sobre uma possível mudança ao futebol dos Estados Unidos. Velho interessado na contratação, o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez parece ter ganhado a concorrência de outros clubes, sendo o Chicago Fire um deles. Revelado pelo Santos, Neymar marcou época nos tempos de Brasil. Por quase 5 anos, o astro foi considerado a principal estrela do país, sempre encantando o público com lances geniais. Posteriormente, o camisa 10 ainda defendeu Barcelona e PSG. E você, torcedor? O que você acha da situação de Neymar no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.